Boa tarde, alunos da turma 702. Então, hoje nós vamos falar sobre fronteiras e território. Bom, o planeta Terra, ele é dividido em continentes, né? E cada continente é dividido por territórios. Esses territórios são os países, que a gente chama também de Estado-nação. Então, o Brasil é um Estado-nação, Estados Unidos é um Estado-nação, China é um Estado-nação, Itália é um Estado-nação, Espanha é um Estado-nação, Ruanda é um Estado-nação, África do Sul é um Estado-nação. Esses Estados-nação, eles são territórios. Esses territórios têm um limite, que são as bordas dele. Então, cada um desses territórios fazem fronteira com outros territórios, com outros países. Vamos observar esse mapa do mundo aqui com os casos de coronavírus. Nós sabemos que o corona começou na China, que é um território e é um Estado-nação. Estado-nação é a mesma coisa que país. Da China, o coronavírus foi para a Itália, e a Itália passou a ter muitos casos. Da Itália para a Espanha, desses dois países para os Estados Unidos, e o Brasil ali nesse meio aí, ele é o 16º país com os maiores casos de coronavírus. Nós vemos também ali Japão e Austrália. Esses países que eu coloquei ali no mapa para vocês se atentarem, eles são territórios. E cada um desses territórios tem as suas fronteiras, né? Eles têm os seus limites, certo? No território do Brasil, a gente pode ver que existem muitos casos, mais de 800 casos de coronavírus no Brasil. O Brasil tem 27 estados, mas eu coloquei ali só alguns. São Paulo é o estado que tem mais casos de Covid-19, seguido pelo Rio de Janeiro. Distrito Federal, Ceará, Bahia, Espírito Santo, todas essas bolinhas vermelhas que nós vemos no mapa são casos de coronavírus que estão acontecendo em todo o território do Brasil, em todo o Estado-nação brasileiro. Esse desenho que nós estamos vendo do nosso mapa, os limites dele são as fronteiras do Estado-nação, do território brasileiro. Nesse outro mapa aqui, nós conseguimos ver melhor as fronteiras do território brasileiro, tá? Esse é um mapa de todos os países da América do Sul. O Brasil faz parte da América do Sul e outros países também fazem parte da América do Sul. Nesse mapa, essas bolas vermelhas maiores são os países que mais tiveram casos de Covid-19. Então, a gente tem ali o Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Todos esses países pertencem à América do Sul e esses países estão em contato uns com os outros. Isso significa que eles fazem fronteiras entre si. Então, por exemplo, o Brasil faz fronteira com a Venezuela, o Brasil faz fronteira com a Argentina. Então, qual tarefa que eu vou passar para vocês? Antes de eu passar a tarefa para vocês, deem uma olhada nessa reportagem aqui. Essa reportagem é do dia 19 de março de 2020. Brasil fecha fronteiras terrestres para a entrada de estrangeiros vindos de países vizinhos da América do Sul. O governo federal
publicou uma portaria nesta quinta-feira, 19, na qual determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul em decorrência da pandemia de coronavírus. O fechamento se aplica a rodovias e outros meios terrestres, mas não a aeroportos. A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no Brasil. O fechamento vai valer inicialmente por 15 dias a partir desta quinta. A atividade de vocês vai ser a seguinte. Vocês estão vendo esse mapa em branco? É o mapa da América do Sul. Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês copiem esse mapa numa folha de papel. Se você tiver como imprimir, legal. Se você não tiver como imprimir, quero que você faça a lápis, numa folha de papel A4, à mão livre. Eu já vou mostrar como ficou o meu mapa, que eu desenhei à mão livre. Não tem problema se não ficar perfeito, tá? Quero que vocês façam isso. Depois que vocês desenharem, quero que vocês pintem o Brasil de verde. Quero que vocês pintem os países que fazem fronteira com o Brasil de vermelho ou outra cor diferente do Brasil. E depois vocês vão pintar de amarelo os países que não fazem fronteira com o Brasil. Essa é a tarefa de vocês. Então, gente, o meu ficou assim, olha. Eu desenhei na folha do caderno mesmo. Coloquei aqui uma legenda, um título, América do Sul. Desenhei todos os países da América do Sul. Desenhei a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Desenhei a mão livre mesmo, para vocês verem que não tá perfeito, tá? Aqui no cantinho eu coloquei uma legenda, onde eu tenho 3 quadradinhos. No primeiro quadradinho vocês vão pintar de verde Brasil. No segundo quadradinho, sugeri vermelho, mas vocês podem escolher outra cor. Pintar de vermelho os países que fazem fronteira com o Brasil. E no último quadradinho, vocês vão pintar de amarelo ou qualquer outra cor os países que não fazem fronteira com o Brasil, tá?